O livro de Gênesis não é apenas o primeiro livro da Bíblia. Ele é o fundamento de tudo o que vem depois. Ele explica não apenas de onde viemos, mas por que precisamos de um Redentor. E essa é a história que ainda está sendo escrita. No princípio, tudo era caos. Nada existia. Nenhuma forma, nenhuma luz, nenhum som. Apenas um vazio absoluto. E então, de repente, uma voz. Uma ordem. Haja luz. E houve luz. Assim começa a maior história já contada. Uma história que define não apenas a origem do universo, mas também a essência da existência humana. O livro de Gênesis não é apenas um relato do passado. Ele é a base para entender quem somos, de onde viemos e, o mais importante, para onde estamos indo. A criação do mundo em 6 dias não é apenas um evento cronológico, mas uma estrutura carregada de significado. Cada dia, uma nova etapa. A luz separada das trevas, os céus erguidos sobre as águas, a terra surgindo, o verde cobrindo o solo, o sol, a lua, as estrelas, os animais, e então, o ápice. O homem. Criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o que isso realmente significa? Significa que há algo divino em nós. Um propósito maior. Não somos apenas poeira no vento. Mas essa grandeza veio com uma responsabilidade. E com a responsabilidade, a primeira grande escolha da humanidade. No jardim do Éden, tudo era perfeito. Nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma morte. Apenas harmonia entre o homem, a criação e o Criador. Mas no centro do jardim, uma árvore. Uma simples árvore, mas com um peso imensurável. O fruto proibido. Uma escolha entre confiar ou duvidar, entre obedecer ou seguir o próprio caminho. E então, a serpente. A dúvida plantada na mente. A tentação irresistível. E a escolha feita. O primeiro pecado. A queda. E com ela, as consequências que moldariam toda a história da humanidade. O paraíso perdido. A expulsão. A dor, o suor, a morte entrando no mundo. E o pecado não parou por aí. Caim e Abel, os primeiros filhos da humanidade, protagonizam a primeira tragédia. A inveja corrói, a ira consome, o sangue é derramado. O primeiro assassinato. O preço do pecado aumentando. E assim a humanidade se afunda. Cada geração mais distante da perfeição original. Cada vez mais imersa na corrupção, na maldade, na violência. Até que Deus decide recomeçar. Um dilúvio. Uma destruição total. Mas também uma salvação. Noé, um homem justo em meio a um mundo corrupto, recebe um chamado. Construir uma arca. Um refúgio para ele, sua família e um casal de cada espécie. Durante 40 dias e 40 noites, a terra é submersa. Quando as águas baixam, uma nova chance surge. Uma promessa selada por um arco-íris. Mas será que a humanidade aprendeu a lição? A Torre de Babel prova que não. O orgulho humano mais uma vez tentando alcançar o inalcançável. Um projeto ambicioso, um desejo de grandeza. Mas Deus intervém. As línguas confundidas. A unidade quebrada. A humanidade dispersa. E assim, uma nova fase começa. Abraão entra em cena. Um homem chamado para deixar tudo para trás. Um pacto divino. A promessa de uma terra, de uma descendência incontável, de uma bênção para todas as nações. Mas os desafios vêm. A demora de um filho. A dúvida. A tentativa de resolver as coisas por conta própria. Ismael nasce, mas a promessa verdadeira estava reservada para Isaque. E quando ele finalmente chega, um teste. O maior teste de fé já registrado. O pedido para sacrificar o próprio filho. E no último instante, a provisão. Deus não queria sangue. Ele queria obediência. A história continua com Jacó e Esaú. 2 irmãos, 2 destinos. O conflito desde o ventre. A luta pela bênção.
O engano, a fuga, o encontro com Deus. Jacó, o trapaceiro, transformado em Israel, o pai de uma nação. E então, José. O jovem sonhador traído pelos próprios irmãos. Vendido como escravo. Jogada no fundo de um poço, levado para o Egito, preso injustamente. Mas a mão de Deus nunca o abandonou. De prisioneiro a governador, de rejeitado a salvador de sua família. A história de José não é apenas sobre traição e redenção, mas sobre propósito. Sobre como mesmo os piores momentos podem ser usados para um bem maior. E assim termina Gênesis. Mas não como um fim, e sim como um começo. A base foi lançada. A promessa foi feita. O plano estava em movimento. O que começou com a criação, com a queda, com a redenção e com a aliança, continuaria a se desenrolar por toda a história.